No taoísmo, a virtude, ela se contrapõe às emoções negativas. Na medicina chinesa, fala-se que o Shen, que é esse aspecto espiritual, ele mora no coração. Tudo isso tem a ver com purificar o coração, purificar a intenção, né? Porque a intenção parte do coração. Dentro do macrocosmo, nós somos emanações, somos microcosmos, somos como réplicas do Tao, né? Então, nós temos o Tai Chi dentro de nós e o Tao, ele tem relação com o Di, que é a não forma, a energia potencial para tudo se manifestar, que então se configura no Tai Chi, que é o supremo equilíbrio, e do Tai Chi se forma o Yin Yang, e a partir da interação do Yin Yang, de duas forças complementares, tudo no universo se forma. Então, quanto mais a gente se afasta da nossa fonte, mais a gente fica perdido, preso à dualidade. Então, o treinamento espiritual tem esse sentido de você sempre retornar à sua origem, à sua fonte espiritual. Então, se tornar consciente, ter a consciência unificada com a sua energia e com o seu corpo. Então, nós temos o céu e a terra dentro de nós e temos o nosso espírito com as virtudes, que são espirituais, porque ela é como uma emanação do Tao, e as emoções, que é essa categoria da energia psíquica mais atrelada com a Terra, algo que vai mais para o sentido da dualidade, que mais desintegra do que integra. Então, as emoções nocivas, principalmente quando são mais excessivas, elas causam desregulação interna da nossa energia. Por exemplo, o medo faz com que a energia afunde, a raiva faz com que a energia suba desordenada. E tudo isso causa desequilíbrios orgânicos. Então, práticas como a gente fez nos 6 sons de cura ajuda a limpar, purificar a energia dos órgãos no nível do Qi. Mas a purificação no nível mental e espiritual é a prática das virtudes. E elas têm relação também com os 5 elementos. Então, cada um dos 5 elementos tem a emoção predominante, que ela desequilibra o órgão correspondente, e a virtude, que ajuda a purificar e a elevar a nossa vibração. Então, esse quadro aqui exemplifica, traz as 5 virtudes que a gente trabalha dentro do conceito marcial, de ética marcial, né? Então, esses dizeres foi entregue para mim lá em Zhenjiagou, né, que é a vila onde se desenvolveu o Tai Chi, pelo mestre Chen Zichang e o professor Gil Rodrigues. Então, aqui a gente tem benevolência, tem o respeito, polidez, a sinceridade ou confiabilidade, a justiça e a sabedoria. Então, elemento madeira, fogo, terra, metal e água. As emoções relacionadas a eles, que fazem com que a energia fique turva, são no elemento madeira, a raiva, no elemento fogo, o nervosismo, a euforia, no elemento terra, a preocupação, a mente que fica pensando muito, no elemento metal, a tristeza, e no elemento água, o medo. Então, essas emoções em excesso desequilibram os órgãos e as virtudes ajudam a purificar. A virtude no Tao Te Ching, né, Tao Te, Tao é o Tao, Te é a virtude, e Ching é o tratado ou clássico, um livro clássico, né? Então, é o livro do caminho e da virtude. A virtude aqui ela tem um sentido muito aproximado com o Tao. O Tao é a fonte de toda a nossa existência. O Te é como uma emanação do Tao. Aquele que pratica a virtude está em ressonância com o Tao. Então a gente pode falar de uma virtude superior, que é uma virtude transmundana, onde a gente consegue transcender o nosso aspecto mundano, o nosso ego. Essa é a virtude verdadeira. É como se nós estivéssemos purificados e transmitindo a nossa luz interna, que é a luz do Tao. E a virtude inferior, quando se fala, é uma tentativa de ser virtuoso. É uma virtude mundana, onde você você não transcendeu o seu ego para praticar essa virtude. Você aparentemente está praticando a virtude, mas ela ainda não é algo autêntico. Tá? Então, aqui quando se fala de virtude, seria algo mais idealista, né? Como o que um Buda praticaria naturalmente, um ser espiritual praticaria. No capítulo 38.
A virtude superior não se faz virtuosa, por isso tem virtude. A virtude inferior se prende à virtude, por isso não tem virtude. A virtude superior não age, ou seja, não pratica, é através do wu-wei, a não ação, né? A virtude superior não age, mas nada fica por fazer. A virtude inferior age, mas muito fica por fazer. Então, essa é a primeira parte. Então, aqui a gente já vê a distinção entre uma e outra, né? A virtude verdadeira, que é a superior, ela não se faz, você não tem uma intenção de você praticar alguma coisa. É como no Sutra do Diamante do budismo, que fala quando o Bodhisattva, né, que é um ser espiritual, ele faz uma doação, pratica a generosidade, a benevolência, se ele se apega a essa doação, ou essa virtude que ele está praticando, já não seria um Bodhisattva. Então, quando você se agarra, você aponta o dedo, já não tem mais. Tá? Então, a virtude seria algo tão sublime que ela vem dessa abertura espiritual que você deixa a sua luz ultrapassar. Então, por ela ser ressonante com a não ação, que é a atitude do sábio, agir impulsionado, impelido pela força do tal e não pelo seu ego, então ela se mostra. Mesmo não fazendo nada, somente deixando a sua ação acontecer naturalmente, nada fica por ser feito. As coisas acontecem, tudo vai no seu eixo. Mas quando você tenta, quanto mais você tenta fazer as coisas de modo artificial, mais coisa fica por ser feito. Aí ele começa a falar sobre algumas virtudes. A ação da benevolência superior se dá pela não ação. Então, a primeira virtude aqui, a benevolência, ela se dá pela não ação, o wei. A ação da justiça superior se dá pela ação. Na ação da polidez, falou do ren, do i, que é a justiça, agora está falando do li, que é a polidez. Na ação da polidez superior, quando agem contra, arregaçam-se as mangas para impor a ordem. Assim, quando se perde o tal, segue-se a virtude. Quando se perde a virtude, segue-se a benevolência. Ao se perder a benevolência, segue-se a justiça. Ao se perder a justiça, segue-se a polidez. Com a polidez, a lealdade e a confiabilidade afloram, iniciando a desordem. Daí por diante, só se conhece a flor do tal e assim a fonte da ignorância. Uma graduação. O tal, a virtude em um contexto amplo de você não ser movido por nenhuma motivação interna egóica. A benevolência em seguida. A benevolência é você desejar o bem para os outros seres, fazer o bem para os outros seres. E aqui no sentido superior, sem nenhuma distinção. Você faz o bem para todos os seres vivos. Depois da benevolência, a justiça. Você vê que da vibração superior, mais elevada, mais espiritual, vai ficando para o aspecto mais mundano. A justiça já não é como a benevolência. A benevolência considera todos os seres, fazer o bem a todos, independente. A justiça já considera o correto, o incorreto, o justo, o injusto. Então, existe uma punição para quem foge à ordem. E aqui, justiça superior não é a justiça, né, criminal, a justiça dos homens, mas a justiça de acordo com as leis da natureza. Então, quem opera fora das leis da natureza vai colher os benefícios kármicos correspondentes, negativos. Então, não é uma punição, é simplesmente a consequência. Essa é a justiça universal, de acordo com as leis universais. E depois vem a polidez, que é do elemento fogo, o respeito. Aí tem muito a ver com a sensibilidade moral, para quando você se relaciona com o próximo, você não ofender, você tratar de uma maneira polida, respeitosa, preservando a integridade do outro ser, né? E aqui também tem a ver mais com aspectos mundanos de convenções sociais também, né? Porque em alguma outra época o respeito, a polidez tem a ver com algumas normas sociais. Agora, nesse tempo, de acordo com as normas atuais. E aí de pessoa para pessoa, a convicção, ideologia, também isso muda. Então tudo vai rebaixando, ficando mais no aspecto da polaridade ao invés da unidade, né? E aqui, quando chega na polidez, a partir daqui já é tudo aspecto dual.
Por isso que ele está falando que com a polidez, a lealdade e a confiabilidade afloram, iniciando a desordem. A lealdade e a confiabilidade também são virtudes, mas não são tão altas quanto essas. Por quê? A lealdade e a confiabilidade, isso tem a ver mais com figuras, com a pessoa. E a gente vive num mundo impermanente, onde as pessoas mudam o tempo todo também. Então, uma hora uma pessoa pode se mostrar confiável, outra hora não, porque todos nós somos falhos. Então, aqui já fica tudo um aspecto mais duvidoso, né? Lealdade, confiabilidade. A gente não pode confiar 100% em algo que é impermanente, algo que não tem fundações sólidas. A fundação mais sólida é o tal. O restante, no mundo manifestado, tudo muda, tudo é duvidoso. Então, a partir daí se inicia a desordem. Daí por diante se conhece só a flor do tal, e assim a fonte da ignorância. Então, não é o tal mais como a essência. Aqui a gente está só na manifestação do tal, na roupagem, na parte externa do tal. Tá? Então, mesmo assim, essas virtudes inferiores são importantes, mas não são tão elevadas. Aí conclui, por isso o nobre considera o âmago ao invés do floreio, ou seja, a essência ao invés daquilo que foi manifestado. Considera a semente ao invés da flor. Evita aquilo e escolhe isso. E essa é a conclusão do capítulo. Então isso mostra como a virtude, como que a gente vai praticar, né? Para a gente purificar as emoções, a gente falou, por exemplo, em relação aos órgãos que estão contaminados com a energia nociva das emoções, a gente consegue fazer práticas como os 6 sons de cura, a energia no nível mais orgânico e vital a gente consegue purificar através de massagem taoísta para eliminar energia turva do sistema linfático, exercício de Tao Yin, Qigong. Mas a virtude não tem nenhum exercício que a gente consiga desse modo mecânico, né? Tem a ver com a nossa intenção, com as nossas escolhas. Então, sempre uma porta aberta das virtudes e outra porta das emoções e das nossas atitudes automáticas egóicas, né? E quanto mais condicionado a gente está e mais preso a gente está à atitude mundana, a gente vai indo pela porta das emoções. Então a gente fica preso, no termo budista, preso ao samsara, essa roda de nascimento e morte, que a gente pode considerar de repetição de padrões, que é o automatismo, né, e o condicionamento. Então a virtude é sempre uma opção que está aberta e a gente pode entrar por ela. Tá? Praticar não ação é sempre possível, mas a gente vai ter que se desgarrar do nosso modo automático de ser, de agir. Então, a ação é algo condicionado, a não ação é algo livre. E a prática da espiritualidade nesse sentido de você se unir ao tal, à fonte da vida, tem a ver com você fazer escolhas nesse sentido. A princípio parece algo inalcançável, de tanto que a gente está condicionado ao nosso eu. Por isso que no budismo fala-se que o último aspecto para você se tornar um Buda, atingir a iluminação, é superar a ilusão do eu. E conversando com os mestres budistas lá do templo de Songkhwan, essa questão, né, da virtude, como o Sutra do Diamante fala, né, quando você faz algo intencionalmente, que isso não seria a virtude realmente. Mas e aí, a gente estando tão perdido nesse mundo, como que a gente vai conseguir manifestar esses atributos tão nobres? Os mestres falam que no começo pode ser meio artificial mesmo. Mesmo que seja algo artificial, você faz e aí você vai se familiarizando com isso, você vai se sentindo bem de estar fazendo o bem e isso vai se tornando algo natural.